Olá, nesta aula nós vamos falar sobre as ordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Claro que, em função do tempo, as informações que a gente vai apresentar nessa aula, elas vão ser resumidas e com finalidade meramente didática, né? Para classificar um solo, efetivamente, se deve consultar o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa. Bem, a primeira ordem que nós vamos falar aqui vai ser a ordem dos organossolos. Note que a gente não vai apresentar as ordens aqui pela sua importância, mas sim pela sequência de classificação. Então, quando você vai entrar na chave de classificação de solos, a primeira ordem que você vai classificar é a dos organossolos. Bem, o nome organossolos vem do grego orgânicos, que está relacionado com a presença de muitos compostos de carbono nesse solo, né? Então, nele tem uma grande predominância da matéria orgânica. Bem, a definição simplificada dele são solos com horizonte O ou H, com espessura mínima de 40 cm ou 20 cm se estiver diretamente sobre a rocha. Um dos processos de formação que atuam na formação dos organossolos é a paludização, ou seja, a acumulação de material orgânico em condição de reduzida decomposição. Bem, aspectos usuais, eles se referem a aspectos que ocorrem normalmente nesses solos, mas que não são obrigatórios de ocorrer. Bem, então eles normalmente apresentam OH espessos, em geral são muito ácidos, em função da grande quantidade de matéria orgânica, eles apresentam alta capacidade de troca de cátions, porém a maior parte dessa CTC não é ocupada pelos cátions básicos, e sim pelos cátions ácidos, portanto a maioria deles são distróficos. Usualmente eles ocorrem em ambientes muito mal drenados, ou seja, onde você tem constante alagamento, ou em ambientes úmidos de altitude, onde também, em função da condição de muito frio, você tem reduzida mineralização da matéria orgânica. De qualquer maneira, tanto nos ambientes muito mal drenados quanto nos ambientes úmidos de altitude, eu tenho que ter alguma condição que está desfavorecendo a mineralização da matéria orgânica. Quer seja a falta de oxigênio nos ambientes muito mal drenados, quer seja o frio nas regiões de altitude. Em alguns casos, esses organossolos foram drenados e corrigidos em relação à acidez e à fertilidade, e daí são utilizados com cultivos agrícolas, pastagens, etc. Mas é claro que é necessário um investimento bastante grande nessas áreas para você poder torná-las, digamos assim, agricultáveis, né? Então, e sem falar que na legislação atual há mais restrições ao uso dessas áreas em função de que normalmente elas são áreas úmidas, né? E que muitas vezes elas devem ser preservadas. Bem, as subordens dos organossolos são os organossolos tiomórficos, aqueles que possuem horizonte sulfúrico, e daí tem condições de sulfurização ocorrendo nesses solos. Os organossolos fólicos, que são constituídos basicamente de um oístico, normalmente ocorrentes em regiões de elevada altitude. Os organossolos áplicos, que não se enquadram nos anteriores. Então, sempre que a gente estiver na classe, no nível de subordens, a subordem áplico se refere sempre àquele que não se enquadrou nos anteriores, ou seja, não era nem tiomórfico nem fólico. A ocorrência de organossolos no Brasil é bastante restrita, na hora que apenas 0,03% das unidades de mapeamento no Brasil predominam organossolos, realmente é muito pouco no Brasil. E no Paraná é um pouco mais, 0,5% do território, predominantemente nas várzeas do Alto Iguaçu, da região de Castro e também na região do Parque Nacional da Ilha Grande. Bem, outra classe de solos são os neossolos, essa é bem mais comum no Brasil do que os organossolos. O nome neo vem justamente do latim novo, porque são solos jovens, ainda pouco desenvolvidos, que ainda não conseguiram formar um horizonte B. Então, normalmente a sequência de horizontes deles é ACR ou AR, podendo até eventualmente ter um horizonte B que não se enquadra em B incipiente. Então, são solos sem horizonte B diagnóstico e sem horizonte gley, plíntico ou vértico. Nós que pode ter B,
mas esse B não se enquadra em nenhum horizonte diagnóstico no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Como esse da foto, que tem simplesmente horizonte A, C e R, sendo que aquele horizonte C não se enquadra em nenhum horizonte diagnóstico subsuperficial. Processo de formação, na verdade, não há um processo de formação específico, porque são solos pouco evoluídos com reduzida atuação dos processos de formação de solo. As subordens dos neossolos incluem os neossolos litólicos, que apresentam sequência de horizontes OR, AR ou ACR, com a rocha dentro de 50 centímetros da superfície. Lembrando que se for OR é porque ele não se enquadrou, obviamente, em organossolo. Normalmente, então, por definição, os neossolos litólicos são solos rasos. A maior parte deles, não todos, mas a maior parte, ocorre geralmente em relevos mais declivosos e é muito comum, embora não obrigatório, a ocorrência de pedregosidade nesse tipo de solos. Outra subordem são os neossolos flúvicos. Eles possuem, então, o atributo diagnóstico, o caráter flúvico. Então, esses solos apresentam sequência de camadas depositadas pela ação fluvial, né? Então, o processo de cumulização atuando na formação dos neossolos flúvicos. Os neossolos regolíticos já são um pouco mais desenvolvidos do que os neossolos litólicos. Eles apresentam sequência de horizonte geralmente ACR ou OCR, com a profundidade com a rocha em profundidade maior que 50 centímetros, ao contrário dos neossolos litólicos, cuja profundidade da rocha é menor que 50 centímetros. E os neossolos quartzarênicos, eles apresentam uma sequência de horizontes AC com textura areia ou areia franca. Então, são solos com elevado teor de areia. Normalmente são solos com maior risco de erosão, menor capacidade de reter água e nutrientes. Bem, aqui nesse mapa, todas as áreas indicadas aqui em amarelo são as áreas de neossolos no Brasil, indicando que é uma área relativamente grande, né? E ocorre praticamente na maioria dos estados da federação. Então, uma classe solo vai ocorrer desde o norte até o sul do país, bem distribuída. No Paraná, também é uma classe de solo importante, correspondendo a 22% do território, ocorrendo em quase na maior parte das regiões do estado. Vertissolos é uma outra classe de solos que está relacionada, o nome vem do latim vertere, inverter, porque justamente no período seco, esses solos apresentam então a formação de fendas, e essas fendas permitem que material da superfície misture com material da subsuperfície. Daí a relação com o latim vertere, inverter. Então, por definição, são solos com horizonte vértico. Então, apresentam características vérticas, como fendilhamento, liquensides, que são típicas, então, de solos com argilominerais 2 para 1 expansivos. O processo de formação deles é a argiloturbação, ou seja, mistura de horizontes, devido à presença de minerais 2 para 1 expansivos. Aspectos usuais, né, não obrigatórios, mas usuais, são um pouco profundos a profundos, geralmente, com alta CTC, devido à presença desses argilominerais 2 para 1, saturação de bases alta, ou seja, a maior parte dessa CTC ocupada pelos cátions básicos, pH geralmente de neutro a alcalino, e normalmente eles têm geralmente textura argilosa a muito argilosa. Um outro aspecto diz respeito a seus aspectos físicos. Geralmente, em função da expansão e contração de argilas, diminui a continuidade de poros e que você tem normalmente permeabilidade mais lenta da água. Em função disso, boa parte deles são imperfeitamente mal drenados. Também em função da presença de argilominerais 2 para 1 expansivos, quando secos eles são muito duros a extremamente duros e quando molhados são muito plásticos a muito pegajosos. Os vertissolos geralmente apresentam bastante fendilhamento quando secos, como se observa nessa foto, nessa outra foto também. Um outro aspecto bem comum nos vertissolos é a presença de liquensides, ou superfícies de fricção, características do deslizamento, do escorregamento das estruturas do solo entre si, que formam essas superfícies alisadas. Em alguns lugares também é possível observar a presença do chamado microrrelevo Gilgai, que são microdepressões no terreno devidas justamente a esse processo de expansão e contração de argilas.
Os vertissolos, em geral, não são muito adequados para estruturas, né? Então, cercas, casas, postes de iluminação, normalmente eles vão ficar um pouco tortos nesse tipo de solo, porque o solo se mexe, né? Na figura da esquerda, a gente tem ali um poste, você pode notar que ele está deslocado em relação ao prumo, né? Pois justamente está numa área de vertissolos. Já na foto da direita, você observa uma cerca em área de vertissolo, que ela está bastante torta, né? Isso é bem comum em áreas de vertissolos. Bem, as subordens de vertissolos, então, são os vertissolos hidromórficos, que eles, juntamente com a presença de horizonte vértico, também tem um horizonte gley, então caracterizando uma condição de excesso de água. Os vertissolos ebânicos, que apresentam, então, um caráter ebânico no horizonte subsuperficial. E o vertissolo áplico, que não se enquadrou nos anteriores, né? Então, ele não apresenta horizonte gley, nem apresenta caráter ebânico. Note também nessa foto a presença bem marcante das fendas no perfil em profundidade. Vertissolos também é uma classe de solos que não apresenta grande ocorrência no Brasil. As áreas de maior ocorrência delas são no sul do Rio Grande do Sul, na região da Campanha, na região do Pantanal, na região do Recôncavo Baiano, na Bahia, e algumas áreas isoladas no semiárido. Bem, espodossolos, o nome vem do grego espodos, cinza, vegetal, está relacionado muito à presença de matéria orgânica, essa matéria orgânica migrando dentro do perfil do solo. Bem, a definição deles são solos, então, com B espódico, né? Então, tem BH, BS ou BHS dentro do perfil do solo. Processo de formação é a podisolização, ou seja, a migração de matéria orgânica, ferro, alumínio, que acabam indo para o horizonte B, formando o horizonte BH e ou BS no perfil do solo. Aspectos usuais são solos em geral com textura arenosa, eventualmente média, muito pobres em nutrientes, ácidos, com baixa saturação de bases e alumínio alto. Então, em geral, são solos de baixa fertilidade química e elevado teor de areia. Alguns podem ser cimentados, possuindo então BSM ou BHM, que em muitos lugares o pessoal chama popularmente de pissarra. Então, a pissarra é um horizonte bem endurecido e até bastante resistente, né? Que no caso dessa foto, ele está na beira do mar, né? Então, a pissarra está resistindo ali, o BSM, à própria maré, né? Então, note que é ali o A e o E, que não tem essa resistência, estão lá atrás no perfil, né? Que já foram, digamos assim, erodidos pela maré, e o BSM ali está na beira da praia ali, resistindo à maré. Aspectos usuais variam de excessivamente drenados a mal drenados. É bem curioso esse solo, porque tem desde aqueles que têm excesso de água, como o solo da foto da direita, até aqueles solos que não conseguem praticamente reter água, como o solo da foto da esquerda. Então a drenagem dele varia muito, principalmente em função da presença ou ausência da pissarra, né? Onde tem o BSM ou o BHM, o solo retém mais água. Onde não tem esse horizonte cimentado, ele não consegue reter água em função da sua condição de elevado teor de areia. É muito característico também nas áreas de espodossolo os rios apresentarem cores características, né? Como uma cor meio marrom, como um chá preto. Então, é bem comum você encontrar isso nas áreas de espodossolo. Um exemplo bem marcante é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, né? Enquanto o Rio Solimões ele vem de áreas de solos mais argilosos, o Rio Negro ele vem de áreas onde predominam espodossolos. Então, ali perto de Manaus, os dois se encontram, né? Você vai notar bem a diferença entre esses dois rios. Bem, as subordens desse podossolo são o espodossolo umilúvico, onde vai predominar o BH ou BHM, mais escuro, né? O espodossolo ferrilúvico, que possui predominância de horizonte BS ou BSM, de uma cor mais café com leite, e o espodossolo ferriumilúvico, onde não vai predominar nem o BHM, nem o BSM, ou BH ou BS, e vai ser mais ou a presença mais do BHM, BS, desculpe, o BHS, ou
dois predominando, né? Nem o BH, nem o BS. Os espodossolos predominam em quase 3% do território brasileiro, principalmente na planície litorânea ao longo de toda a costa, quase toda a costa brasileira, também na região do Vale do Rio Negro, na região do Pantanal, e na região do Vale do Rio Negro também na região amazônica. Né? Note que tanto na região do Pantanal quanto na região amazônica, os dois rios vão ter o mesmo nome, né? O Rio Negro do Pantanal e o Rio Negro na Amazônia. No Paraná, vai ser predominante apenas em 0,4% do estado, basicamente na região da planície litorânea do estado do Paraná, de influência marinha. Um exemplo de ocorrência desses solos é no litoral do Paraná, a região da Estação Ecológica da Ilha do Mel. Né? Praticamente toda a região da planície da Estação Ecológica da Ilha do Mel é formada por espodossolos. Os planossolos são solos cujo nome vem do latim planus, porque é muito comum, não é obrigatório, mas é muito comum a ocorrência desses solos em áreas de relevos muito aplainados, né? Então, desde aqueles que estão na região semiárida, quanto aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul, você vai encontrar esses solos ocorrendo em áreas bastante aplainadas. Não é obrigatório o relevo plano, mas é uma característica muito comum nesse tipo de solo. Então, a definição deles são solos com horizonte biplânico. O processo de formação deles é intensa desargilização. Então, tem alguns planossolos nos quais o teor de argila no horizonte B chega a ser, muitas vezes, até três vezes maior do que no horizonte A e ou E. Aspectos usuais desses solos são a mudança textural abrupta, um grande incremento da argila no horizonte B, grau de dispersão elevado, então a argila dispersa muito alta nesse tipo de solo. Normalmente eles são adensados com permeabilidade baixa, então esses aspectos de dispersão elevada de argila levam a um adensamento maior, leva também uma menor permeabilidade. A estrutura em geral é forte, colunar, prismática, eventualmente em blocos, com cores pouco vivas. Então, como vocês estão vendo na foto, eles não têm cores assim vivas, como vermelho, amarelo em geral. Imperfeitamente mal drenados, em função dessa baixa permeabilidade. E, em geral, não sempre relevo plano. Alguns planossolos podem ser cálcicos, alguns podem ser sálicos, outros podem ser sódicos. Os cálcicos, então, têm excesso de carbonato de cálcio, os sálicos têm excesso de salinidade e os sódicos têm excesso de sódio, como esse da foto. Então, as subordens deles são apenas duas: os planossolos nátricos, que possuem atributo diagnóstico caráter sódico, então elevada concentração de sódio no solo, e os ápricos, que não se enquadram no anterior, ou seja, não têm excesso de sódio. No Brasil, esses solos correspondem a quase 3% do território, predominantemente no sul do Rio Grande do Sul, na região do Pantanal e na região do semiárido, que são as regiões onde a gente vai encontrar predominantemente esses solos. Não quer dizer que não ocorram em outras regiões, mas as regiões predominantes são essas três. Outra classe de solos são os gleisolos, que vem do russo massa pastosa, vem do russo glei, que significa massa pastosa. De fato, quando ele está molhado, ele realmente parece, o horizonte glei, uma massa pastosa realmente. Então, por definição, são solos que apresentam um horizonte glei, de cores bem acinzentadas. Pode ser um B ou um C glei, normalmente. Então, o processo de formação aí é a gleisação, ou seja, a perda de ferro em função da condição de excesso de água, a redução do ferro pela atividade microbiana, o ferro solúvel sai do solo e não tem mais o ferro para dar cor vermelha, amarelada, brunada ao solo. Aspectos usuais são solos hidromórficos com excesso de água e cores acinzentadas. Aspectos de fertilidade é muito variável. Tem desde gleisolos com melhor fertilidade até outros muito pobres em termos de fertilidade. Normalmente eles vão ocorrer na planície aluvial, né, perto do rio, que é onde normalmente a gente tem condições de maior condição de excesso de água. Bem, as subordens dos gleisolos são os tiomórficos, semelhantemente aos organossolos tiomórficos, que eles possuem então um horizonte sulfúrico e possuem então condições de estarem envolvidos em processos como a sulfitização, a sulfurização. Gleisolos tiomórficos, que apresentam
esses horizontes sulfúricos, são comuns, por exemplo, em áreas de manguezais. Né? Em manguezais é bem comum a gente começar a escavar um manguezal e começar a vir aquele cheiro típico de ovo podre, né? Que é característico dos solos ou com horizonte sulfúrico ou com caráter sulfídrico. Né? Então vão caracterizar justamente esses gleisolos geomórficos. Outra subordem são os gleisolos sálicos, que apresentam então um caráter sálico, né? Ou seja, elevada salinidade no solo. Outra subordem são os gleisolos melânicos, que possuem horizonte H, ou A úmico, ou A proeminente, ou A chernozêmico. Então, caracterizando então um gleissolo que apresenta acumulação de matéria orgânica no horizonte superficial OH. No caso de H, não suficiente, é claro, para caracterizar um organossolo. E os áplicos, o que não se enquadrou nos anteriores, ou seja, não são os geomórficos, não são os sálicos, não são os melânicos, então os áplicos, que não se enquadrou nos anteriores. Os gleisolos eles correspondem a quase 5% do território brasileiro, ocorrendo predominantemente na bacia do rio Paraguai e principalmente nas várzeas amazônicas. No Paraná, ele vai estar aqui representado nesse mapa aqui em roxo, ele vai estar ocorrendo primeiro nas áreas de manguezais do litoral paranaense, principalmente, nas áreas das várzeas do Alto Rio Iguaçu, nas várzeas do Baixo Rio Ivaí, do Baixo Rio Piquiri e também nas várzeas do Rio Paranapanema. Bem, os latossolos é a principal classe de solos no Brasil em termos de área. São solos, então, com horizonte B-latossólico, caracterizando, então, uma intensa ferralitização. São solos bem velhos, intemperizados, que já perderam bastante silício do seu material de origem e que não conseguem mais formar quase argilominerais 2:1. Formam predominantemente argilominerais 1:1, como a caulinita, ou óxidos de ferro, de alumínio, manganês, etc. Bem, aspectos usuais são muito intemperizados, bem drenados, então são solos que não têm problema de excesso de água, profundos a muito profundos, geralmente, ácidos, com pH abaixo de 7, e a maioria é distrófico, embora existam alguns latossolos eutróficos. Um outro aspecto muito favorável dos latossolos é o seu relevo, que geralmente é plano a suave ondulado, o que favorece muitas atividades, não só agrícolas, pecuárias e silviculturais, mas também atividades urbanas e industriais. As subordens dos latossolos são os latossolos brunos, que apresentam então um horizonte aúmico e cores mais brunadas, né? Ou seja, mais tendendo para o marrom, né? Os latossolos amarelos, que têm cores mais amarelas no seu horizonte B. Os latossolos vermelhos, que apresentam cores bem avermelhadas no seu horizonte B. E os latossolos vermelho-amarelos, que não se enquadram nos anteriores, ou seja, no bruno, no amarelo e no vermelho. Notem por esse mapa que, é claro, os latossolos são realmente a classe de solos mais relevante no Brasil. Quase 32% das unidades de mapeamento no Brasil predominam latossolos. Então, ela ocorre em todos os estados da federação, alguns com maior predominância, outros menos, mas realmente é uma classe de solo bem importante. Também no Paraná, mas quase a mesma porcentagem do Brasil ocorre aqui no Paraná, quase 31% do estado do Paraná. Em todas as regiões você vai encontrar latossolos, com menor predominância na região litorânea, embora tenha pequenas áreas lá também. Já os chernossolos são solos que, ao contrário dos latossolos, que são solos bem temperizados, os chernossolos são solos mais jovens. O nome vem do russo chern, que está relacionado com negro, escuro. Então são solos escuros, negros, geralmente, com bastante matéria orgânica e com boa fertilidade química natural, geralmente. Então, por definição, são solos eutróficos com argilatividade alta, TA, com horizonte A chernozêmico, e esse A chernozêmico seguido de horizonte B incipiente, ou B textural, ou horizonte cálcico. No caso desse da foto, é horizonte cálcico.
Então tem um ar chernozêmico na superfície e embaixo tem um desses horizontes indicados aí, sendo que esse solo é eutrófico e com argilatividade alta. O processo de formação é a bicialitização, ou seja, ao contrário dos latossolos, que perdem silício, aqui eu tenho a manutenção desse silício. E é possível, então, a formação de argilo-minerais 2:1. Sem falar que a maior parte da CTC desse argilo-minerais 2:1 é ocupada com cálcio, magnésio, geralmente, o que caracteriza realmente o processo de formação desses chernossolos. Aspectos usuais, não obrigatórios, mas usuais, geralmente são pouco coloridos, embora alguns possam ser mais coloridos, bem a imperfeitamente drenados, moderadamente ácidos a fortemente alcalinos. São solos com alta fertilidade química natural. Na verdade, o grande defeito deles aqui no Brasil é não ocupar áreas mais extensas, realmente. Então, tem outros países que você vai encontrar áreas mais extensas de chernossolos, mas, infelizmente, aqui no Brasil, as áreas dessa classe de solos são relativamente pequenas. Bem, ele tem as seguintes subordens. Primeiro, o chernossolo rênsico. Então, ele tem o horizonte cálcico ou atributo diagnóstico caráter carbonático, como dessa foto aí. Chernossolo ebânico, ele possui, então, o atributo diagnóstico caráter ebânico no horizonte B ou C. O chernossolo argilúvico ele vai ter horizonte B-textural ou um B incipiente com caráter argilúvico em subsuperfície. Então, o A chernozêmico em cima e um B textural ou um B incipiente com caráter argilúvico no horizonte subsuperficial. E o chernossolo áplico, que não se enquadrou nos anteriores. Os chernossolos, como eu disse, ocorrem em pequena área no Brasil, ocorrem em apenas 0,4% predominam em apenas 0,4% das unidades de mapeamento do país. No Paraná, menos ainda, 0,05% do estado predominam chernossolos, embora eles possam estar distribuídos em outras unidades de mapeamento, realmente eles só predominam em 2 manchas aqui no estado do Paraná. Cambissolos. Os cambissolos, o nome deles vem do latim cambiare, significa trocar, mudar. Então é um solo que indica para nós uma mudança, uma troca, ou seja, ele é um pouco mais evoluído que o neossolo. Nessa aula eu já comentei sobre o neossolo. O neossolo é um solo jovem que nem conseguiu formar algum horizonte diagnóstico subsuperficial. O cambissolo já conseguiu formar um horizonte diagnóstico subsuperficial, que é o bem incipiente. Então, se o solo tem bem incipiente e não se enquadrou em chernossolo, daí ele vai ficar aqui em cambissolo. Então, é um solo um pouquinho mais evoluído do que o neossolo. Por isso a ideia de câmbio, né, de mudança, de evolução em relação ao neossolo. Então, ele não tem um processo de formação específico, no caso do cambissolo, só que ele é um pouco mais evoluído do que o neossolo, né? Então, essa é a característica do cambissolo em relação ao neossolo. Eles têm uma grande diferenciação no território brasileiro. Eles são formados em diversas condições de clima, de material de origem, de relevo, e por isso mesmo eles são bem diferentes realmente em termos de características. Alguns apresentam-se formados em condição de relevo mais acidentado, outros em relevo mais plano. Alguns são pouco profundos, outros chegam até a ser profundos ou eventualmente até muito profundos. Alguns têm boa fertilidade, outros são muito pobres em nutrientes. Então, dentro do grupo cambissolos, realmente tem uma diversidade muito grande de solos. As subordens de cambissolos, então, são os cambissolos ísticos, que apresentam, então, um O ístico, que não se enquadra em organossolo. Os cambissolos úmicos, que apresentam, então, um horizonte aúmico. Normalmente, esses dois, aí, o cambissolo ístico e o cambissolo úmico, normalmente eles ocorrem em regiões mais frias, onde tem menor decomposição da matéria orgânica. O cambissolo flúvico, que seria uma evolução do neossolo flúvico. Então, enquanto o neossolo flúvico não tem um horizonte B diagnóstico, o cambissolo flúvico já conseguiu formar um horizonte B diagnóstico. Então, ele conseguiu evoluir um pouquinho em relação ao neossolo flúvico. Então, eles têm caráter flúvico, esses cambissolos flúvicos. E o áplico, o que não se enquadrou nos anteriores. Ou seja, não se enquadrou
naquele que tinha horizonte O, naquele que tinha um A úmico e nem naquele que tinha caráter flúvico. No Brasil, os cambissolos eles correspondem a pouco mais de 5% do território, ocorrem principalmente na metade sul do Brasil, né? Então, se eu pegar mais ou menos a metade sul do Brasil, é onde eu vou ter maior predominância de cambissolos, embora possa ocorrer até lá no Acre, lá no Rio Grande do Norte e outros estados. No Paraná também vai ocorrer, digamos assim, na porção mais centro-sul do estado, né? Os cambissolos. No caso do Paraná, particularmente, a maior parte dos cambissolos ocorre em relevos mais acidentados e tem fertilidade baixa, né? Caráter distrófico, elevada saturação de alumínio, embora, inclusive, no Paraná existam alguns que são eutróficos. Já os plintossolos, o nome deles deriva de plintos, tijolo no grego. Por quê? Porque normalmente eles apresentam acumulação de ferro, na forma de plintita, de concreções de ferro, ou até mesmo de um horizonte F. Então, a petroplintita contínua. Então, são solos com horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário, que vão caracterizar, então, os plintossolos. Então, o processo de formação dele é a laterização, né? Então, a acumulação de ferro na forma ou de plintita, ou de concreções de ferro, ou então de um horizonte C. No caso desse da foto, são concreções de ferro que estão caracterizando, então, o plintossolo. Aspectos usuais são mal a imperfeitamente drenados, cores geralmente pálidas, tirando lá os seus mosqueados, ácidos e com saturação de bases bastante baixa. São solos com baixa fertilidade química natural em geral. Podem ter restrições, inclusive físicas, como a presença de concreções endurecidas, como está na esquerda, na foto da esquerda, ou a presença de um horizonte F, como está na foto da direita. As subordens de plintossolos, então, tem os plintossolos pétricos, que possuem horizonte concrecionário, é o caso dessas duas fotos aí, ou então horizonte litoplíntico, né, apresentando o horizonte F, como nessas outras fotos aqui. Tem o plintossolo argilúvico, que além do horizonte plíntico, ele vai possuir então o horizonte B-textural, ou então o atributo diagnóstico caráter argilúvico. Então, caracterizando não só a presença de plintita, mas também a presença de acumulação de argila no horizonte B. E os plintossolos ápicos que não se enquadraram nas anteriores, né? Então, ele não tem concreções ou horizonte F para caracterizar lá os plintossolos anteriores, também não tem a presença de acumulação de argila e plintita para também caracterizar lá o plintossolo argilúvico, então vai ficar aqui no plintossolo áplico. No país, eles vão corresponder a cerca de 7% do território, né? Eles vão predominar principalmente na metade norte do país, né? Vai encontrar ele muito lá na região centro-oeste, Maranhão, Piauí, principalmente no noroeste da Amazônia. Não que ele não ocorra em outros estados, por exemplo, vai ocorrer lá na região do Vale do Ibicuí, lá no Rio Grande do Sul, mas é predominantemente da metade para cima do Brasil. Luvisolos são solos cujo nome vem do latim luere, lavar, está relacionado à perda de argila para horizonte B em solos um pouco mais jovens, né? Então, são solos com horizonte B-textural, com argila de atividade alta e eutróficos. Então, são solos que acumulam argila no horizonte B, mas são solos mais jovens. Então, os processos de formação que estão aí ocorrendo são a biciaritização, como ocorria lá também nos chernossolos, mas junto com a desargilização. Então, são solos jovens, com mais argilas 2:1, e que está acumulando argila lá no horizonte B. Usualmente, esses solos são bem a imperfeitamente drenados, geralmente são pouco profundos, ou seja, não são nem rasos nem muito profundos, moderadamente ácidos e ligeiramente alcalinos, então, em geral, não são solos com elevada acidez. Alumínio, em geral, em função do próprio pH, é baixo ou nulo, e estrutura bem desenvolvida, bem característica, estrutura bem forte no horizonte B desses solos. Quando ocorre, em função dessa estrutura forte no horizonte B, é comum as raízes, muitas vezes, não conseguirem até penetrar nesse horizonte B, conseguirem se desenvolver nele,
E quando ocorre uma situação de erosão, como vocês estão vendo nesse luvissolo aí, você observa essa horizontalização das raízes, né? Então, essas raízes horizontalmente crescendo sobre a superfície do horizonte B. É uma característica bem comum, não é obrigatória, mas é bem comum a gente encontrar nos luvissolos da região semiárida. Bem, as subordens do luvissolos, então, só existem duas. Os luvissolos crômicos, que apresentam, então, o atributo diagnóstico, o caráter crômico, então, com horizonte B de cores mais vivas, e os luvissolos áplicos, que não se enquadraram nos anteriores. Os luvissolos eles correspondem a quase 3% das áreas do país e ocorrem principalmente no semiárido e na região do Acre, né? Então, o Acre e semiárido são as regiões onde se vai mais encontrar os luvissolos. Os nitossolos são solos cujo nome vem do latim nítidos, brilhante, e está relacionado com a sua característica serosidade. Então, são solos com benítico e argila de atividade baixa, ou benítico, argila de atividade alta, porém caráter alumínico. Então, em qualquer caso, de qualquer maneira, embora possa seja BT ou TB ou TA, eles vão ter sempre horizonte benítico, que é caracterizado justamente pela sua elevada serosidade e pela sua estrutura desenvolvida. O processo de formação, assim como nos blatossolos, é a ferralitização, né? A intensa intemperização. Note que, embora ele admita TA, são sempre solos TA alumínicos, né? Então, aspectos usuais, né, até obrigatório dele, a serosidade e estrutura desenvolvidas, inexpressiva variação de textura entre os horizontes, ao contrário, por exemplo, dos luvissolos, que é uma variação de textura. Aqui não, né? Nos nitossolos não há praticamente variação de textura entre os horizontes. São solos geralmente profundos, podendo ser eventualmente muito profundos, bem drenados, assim como os blatossolos, ácidos, ou seja, o pH abaixo de 7. Normalmente a cor deles varia de vermelho a brunado e são geralmente são obrigatoriamente argilosos a muito argilosos. Então tem um teor de argila bastante acentuado nesses solos. As subordens deles são então os nitossolos brunos, que apresentam então um horizonte aúmico e cores brunadas, né, mais para o marrom. Os nitossolos vermelhos, que apresentam então cores mais avermelhadas. E os nitossolos áplicos, que não se enquadraram nas duas subordens anteriores. Os nitossolos correspondem a pouco mais de 1% do território brasileiro. São pouco importantes em termos de Brasil, mas em termos de sul do Brasil, eles são bem relevantes, principalmente nas áreas em cima dos basaltos. No Paraná, tem uma importância bem maior, né? Os nitossolos correspondem a cerca de 15% do território paranaense, basicamente, principalmente, mas não exclusivamente, em cima dos basaltos, né? Nas áreas de relevo normalmente de plano para ondulado do basalto, não tanto no plano onde estão os latossolos, mas aonde começa a ficar mais declivoso indo para ondulado, normalmente onde eu vou encontrar os nitossolos em cima dos basaltos. Embora ele possa ocorrer em outras geologias no estado do Paraná, ocorre predominantemente nas áreas basálticas. E a última classe de solos que nós vamos comentar são os argissolos, cujo nome vem do latim argila, né, para relacionar com a acumulação de argila no horizonte B. Note que não é para relacionar solos argilosos, mas solos argilosos que acumulam argila no horizonte B. Então, são solos com horizonte B-textural e argila de atividade baixa, o horizonte B-textural com caráter alumínico, o horizonte B-textural argila de atividade alta, porém caráter distrófico, não eutrófico. Se eu tivesse caráter eutrófico, eu tinha ficado lá nos luvissolos. Mas solos com B-textural, argila de atividade alta e distrófico vão ficar aqui nos argissolos. Mas, de fato, a maior parte dos argissolos são aqueles que têm B-textural e argila de atividade baixa. Processo de formação, desargilização, ou seja, perder argila, acumulação de argila no horizonte B, e incompleta ferraritização. É um solo intemperizado, mas não tão intemperizado quanto os latossolos. Aspectos usuais são ácidos, a maioria deles cauriníticos, para denominar argila 1 para 1,
E alguns são abruptos, ou seja, com mudança textural abrupta. Coloração e textura bem variáveis. O que importa é que o horizonte superficial tenha menos argila e o B mais argila. Então, o horizonte superficial varia desde arenoso até argiloso e o horizonte subsuperficial varia desde textura média até muito argilosa. E a coloração também, como a gente vai ver depois nas subordens, é bem variável para os argissolos. Em função dessa gradiente textural, né, ter mais areia no horizonte superficial, é bem comum a ocorrência de erosão do horizonte superficial nos argissolos, né, principalmente aqueles que estão em relevos ondulados ou forte ondulados. Bem, tem várias subordens de argissolos. Os argissolos bruno-acinzentados, que vão ter uma coloração, digamos assim, marrom acinzentada. Os acinzentados, que até quase são um planossolo, né? Então, eles têm muitas semelhanças, até morfológicas, com os planossolos. Os argissolos amarelos, né? Que eles apresentam, então, uma coloração bem amarelada no horizonte B, né? Os argissolos vermelhos, que vão apresentar uma coloração bem mais avermelhada no horizonte B, e os argissolos vermelho-amarelos, que não se enquadram nos anteriores. Note que tem 5 subordens dos argissolos. Note que, assim como os latossolos, os argissolos também têm uma ocorrência bem generalizada no Brasil, ocorrendo em todos os estados da federação. Quase 27% das áreas de mapeamento no Brasil predominam os argissolos, realmente uma classe solo bem relevante no país. No estado do Paraná, não tanto, mas também é relevante, os argissolos, eles correspondem a um pouco mais de 15% do território paranaense, ocorrendo na região litorânea, do primeiro e do segundo Planalto, e na região do Arenito Caiuá. Note que os argissolos não ocorrem nas regiões do basalto. Bem, é isso que a gente gostaria de comentar rapidamente a respeito das classes de solo do sistema brasileiro. Para mais informações, consulte o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.